Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre a juntada de acórdão paradigma nos embargos de divergência. Deixa eu primeiro apresentar, como de costume, o julgado para vocês, depois a gente continua com os aspectos mais técnicos dessa questão. Trata-se do agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial 1.935.286 do Rio de Janeiro, agente no EARESP 1935286. A referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar, como de costume, na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui do ponto de vista fático que chegou até a controvérsia jurídica analisada pelo STJ? Muito simples, simplificadamente. O recorrente, ao interpor os embargos de divergência no STJ, então ele estava lá julgando um agravo em recurso especial. Aí ele teve lá a resposta do seu agravo em recurso especial. E nesse ARESP, agravo em recurso especial, ele interpôs embargos de divergência, alegando que o resultado que ele recebeu no seu ARESP era diferente de outras decisões do próprio STJ. Já vou falar melhor sobre, relembrar os senhores sobre os embargos de divergência. E aí ele, no seu EARESP, embargo de divergência no ARESP, ele mencionou no corpo da petição quais seriam os acórdãos paradigmas, quais seriam esses outros julgados do STJ que estariam em divergência daquele julgado que ele recebeu, daquela decisão que ele recebeu no seu caso. E ele mencionou a referência completa do julgado, como eu chamo aqui, com a indicação da página em que foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do STJ. E aí nós estamos justamente aqui a analisar esse agravo interno no EARESP visa enfrentar a questão se essa informação da referência completa do julgado com a indicação da data de disponibilização e da página no Diário de Justiça é o suficiente. Então nós temos que falar minimamente aqui sobre os embargos de divergência. Os embargos de divergência é uma espécie de recurso previsto no CPC nos artigos 1043 e 1044 e também previsto no regimento interno do STJ a partir do artigo 266 do regimento interno do STJ. Os embargos de divergência, eles são cabíveis em face de acórdão do STJ, que julga recurso especial, ou do STF, que julga recurso extraordinário, quando houver uma decisão divergente proferida pelo próprio tribunal, e aí vai ser STF em caso de recurso extraordinário, STJ em caso de recurso especial, oriundo de qualquer outro órgão do tribunal. Então, os recursos especiais, os recursos extraordinários, são julgados no STJ e no STF pelas turmas. Então, se no julgamento de um RE ou de um RESP, de uma das turmas, a conclusão for dissonante, divergente de qualquer outra decisão, de qualquer outro órgão fracionário, ou seja, de qualquer outra turma, de qualquer outra sessão, ou ainda da Corte Especial ou do plenário do STF e do STJ, é cabível o recurso de embargo de divergência, justamente para eliminar a divergência. E aí, um requisito desse recurso é que seja efetuada uma comparação, uma confrontação analítica entre os acórdãos embargados, aquela decisão que você recebeu no seu RESP, no seu RE, julgado no STJ, no STF, respectivamente, então o caso sob julgamento, e o acórdão paradigma, o acórdão apontado como divergente em outro processo por qualquer órgão fracionário. Essa demonstração, essa comparação, visa demonstrar, visa delinear que há divergência quanto à conclusão, que a resposta jurisdicional que você recebeu no seu caso sob julgamento é divergente de uma outra
resposta jurisdicional de uma outra decisão proferida por outro órgão em outro caso. Mas não basta que seja um outro caso. É necessário que seja um outro caso que haja uma similitude fática e jurídica. Ou seja, que o seu caso é idêntico a um outro processo e que o outro processo recebeu a solução X e você recebeu a solução Y. E o que você quer é a solução X, porque é óbvio que o embargante só está recorrendo porque ele recebeu uma decisão divergente da outra e não gostou. Então ele quer que se amolde a decisão proferida no outro caso. Então essa comparação, essa confrontação analítica visa demonstrar que há uma similitude fático-jurídica e que a resposta jurisdicional foi divergente. Muito bem. Aí, nessa comparação, é necessário a comprovação da divergência. E aí é o que nós temos no parágrafo 4º do artigo 1043 do CPC e também no parágrafo 4º do artigo 266 do STJ. Eu vou ficar com a redação do parágrafo 4º do artigo 266 do STJ. Elas são idênticas. É porque a redação do STJ ela é mais recente. Ela é de uma emenda regimental de 2016. Mas vamos lá. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, em que foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na internet, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. E aí, veja, quais são as opções que a lei prevê? Certidão, não foi o que o recorrente fez na hipótese. Cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive com mídia eletrônica. Não foi isso que fez o embargante. Reprodução de julgado disponível na internet indicando a fonte. Não foi isso que fez o embargante. O que o embargante fez aqui foi transcrever a reprodução no corpo da petição e tão somente indicar o diário de justiça eletrônico. E o STJ entendeu que isso não atende à exigência de comprovação da divergência para essa comparação, para essa confrontação analítica. No âmbito do STJ, nós temos um repositório de jurisprudência que se chama Jurisprudência em Teses. E na edição de número 172 dessa jurisprudência em teses, nós temos lá justamente a indicação no item 8 de que a simples menção ao Diário da Justiça em que foram publicados os acórdãos paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores, internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada para comprovação de dissídio nos embargos de divergência, uma vez que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. E nessa comparação analítica, como eu lhes disse, é necessário que a parte faça um cotejo entre o suporte fático da decisão paradigma, apontada como divergente, e o suporte fático do caso sob julgamento. E aí nós temos aqui a indicação de diversos julgados, que os senhores podem tomar nota depois. Eu separei aqui o agravo interno nos embargos de declaração, nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, 1.121.421 do Rio Grande do Sul, quando consta lá do item 9 da subementa. Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o parágrafo 4º do artigo 1043 do CPC de 2015 e o artigo 266, parágrafo 4º do Regimento Interno do STJ, da Corte Superior, é pressuposto indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências quanto aos paradigmas indicados: juntada de certidão, a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados, citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado,
nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica, e a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte na internet. Item 10. A mera transcrição de ementas e a indicação da publicação dos órgãos paradigmas não supre as exigências legais e regimentais, até porque o Diário de Justiça, em sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com previsão no parágrafo 3º do artigo 255 do Regimento Interno do STJ, consubstanciando somente órgão de divulgação, na forma também do artigo 128, inciso 1º do Regimento Interno do STJ. Então, senhores, a mera indicação da publicação do acórdão paradigma no Diário de Justiça não supre a exigência de comprovação da divergência para fins de confrontação analítica. E aí uma última questão que surge é o seguinte, tá bom, já vimos que a mera indicação não supre, mas, professor, nós temos lá no artigo 932 do CPC, que são incumbências do relator, dentre elas, olha, parágrafo único do 932, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Ora, está faltando uma documentação aí, ele não atendeu às exigências do STJ, da lei do CPC e do regimento interno do STJ. Tudo bem, mas aí não deve o relator intimar o embargante para que ele, portanto, complemente essa demonstração da confrontação analítica, e a conclusão do STJ é de que não. Naquela jurisprudência em teses que eu mencionei para os senhores lá, edição de número 172, consta lá do item 7. Na análise de admissão de embargos de divergência, considera-se vício substancial, insanável, a ausência de oportuna juntada de cópia do inteiro teor de acórdãos paradigmas para a demonstração do dissídio jurisprudencial. E aí tem ali diversos julgados, como anteriormente, menciona o agravo interno do embargo de divergência no EARESP 1666914 de São Paulo, o agravo interno no ERESP 1554976 Rio Grande do Sul, por fim, o agravo interno no EARESP 1575376 do Rio de Janeiro, e tem diversos outros ainda. Então, senhores, isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse nosso encontro, nesse nosso vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.